Olá, amigo, seguidor do Popular, muito bom dia. Sou eu, Frank Martins, estamos aqui em mais uma live transmitida diretamente nas nossas redes sociais e também no nosso site popular.com.br. Hoje, segunda-feira, são 10 horas e 51 minutos, dia 3 de junho. Seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui, trazendo sempre especial para você, nosso web espectador, nosso assinante, nosso amigo da internet. O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto delicado, é um assunto que é visto como um certo tabu para várias pessoas. Nós vamos falar da questão de suicídio na infância e na adolescência, como conversar, como abordar esse tema com jovens, esse tema que é difícil se tratar, mas que é pior se nós não falarmos. Nós precisamos quebrar esse silêncio, nós precisamos realmente encontrar formas, encontrar mecanismos para conversarmos com os jovens, entender o que está passando e não apenas lamentar e ficar em silêncio. Para conversar conosco sobre isso, para dizer como agir, como ver sinais, como se portar, nós chamamos aqui o psiquiatra Wendy Lobo. Wendy, muito obrigado. Bom dia, Frank por vir aqui, ter aceito o convite. Obrigado aqui. Wendy, é o seguinte, a gente sempre fala assim, nessa questão de jovens, de adolescentes, como primeiro ponto, como que pais e educadores, familiares podem trabalhar nessa prevenção? Ou seja, um sinal muito importante, Frank Martins, que os pais devem observar é quando a criança muda alguns comportamentos, especialmente para caracterizar depressão, que é o principal fator de risco para suicídio em crianças e adolescentes. Na criança e adolescente, as características são um pouco diferentes. A principal delas, ao invés de tristeza, geralmente é uma irritabilidade exagerada e sem causa, ou seja, sem que tenha tido mudanças na família, na escola ou em outros ambientes que a criança frequenta. E um outro sinal também muito importante é a mudança do apetite, ou seja, uma redução importante do desejo e das quantidades ingeridas em comparação aos tempos anteriores. E também um outro sinal muito relevante é a alteração do sono, especialmente insônia, diminuição do sono, pesadelos e dificuldade para manter o mesmo padrão de sono dos tempos anteriores. Sim. É normal a questão de depressão entre adolescentes? É mais comum do que se imagina? Crianças e adolescentes, assim como a população adulta, apresentam também uma porcentagem importante destes com sintomas depressivos, de tristeza, desânimo, irritabilidade, dificuldade escolar, mudança do sono, mudança do apetite. E isto, muitas vezes, é caracterizado tanto pela família, como pelos professores, como pelos professores particulares, como momentos próprios das crianças e adolescentes. Justamente essa seria a pergunta assim, como fazer para diferenciar, então, o que é realmente um quadro de depressão de um quadro de adolescência mesmo, de mudança do corpo, de hormônios, de conhecimento da vida, como distinguir? Franklin, é pela intensidade dos sintomas, ou seja, quando a criança ou adolescente vem num determinado histórico escolar, de um determinado padrão de notas, e esse padrão de notas cai abruptamente em mais de uma matéria, sem nenhuma explicação lógica, como por exemplo, mudança de escola. Quando a criança tinha vez ou outra mudança do padrão de sono, mas passa a ter uma insônia, por exemplo, de 2 horas, 3 horas a mais, quando não queixava-se de ter tido insônia e começa a dizer que está indo mal na escola, está relacionando pior, porque o sono diminuiu muito. Ou quando a quantidade de alimentos reduz de maneira drástica, ou seja, alimentava um prato e passa a alimentar quase nada, ou menos da metade de um prato. Então, o que deve ser valorizado, Frank Martins, é quando as mudanças elas são significativamente importantes em relação ao período anterior de vida. Todo suicídio ele é resultado de depressão? Não necessariamente. Nós temos como principal fator de risco para o suicídio em crianças e adolescentes o quadro de doença depressiva. Mas temos outros também, como por exemplo, um assunto muito pouco abordado, que é o uso de drogas entre crianças e adolescentes, isso tanto álcool, maconha, cocaína, que é um assunto mais tabu ainda de ser tratado. E também temos os transtornos alimentares, as doenças alimentares, anorexia nervosa,
que é quando a criança ou adolescente percebe-se muito maior do que ele realmente é por uma doença alimentar. Então, a anorexia nervosa também é uma doença mental de crianças e adolescentes, uma porcentagem pequena, que também leva ao risco de suicídio. Sim. Como que pais, familiares devem abordar, devem conversar com jovens que tiveram amigos que por acaso vieram a cometer suicídio, tentaram suicídio? Cada vez mais, Franklin Martins, como as crianças e adolescentes também têm acesso muito amplo à informação, assim como nós adultos, nos tempos atuais, então deve ser da maneira mais aberta possível e especialmente dar segurança, apoio e acolhimento para essa criança e adolescente que tenha perdido um colega, um amigo, um conhecido, um vizinho, de modo a dizer que se aquele seu filho, que é parente, que é amigo conhecido da vítima, se tiver alguma necessidade, que vai contar com apoio familiar e jamais ser julgado. Porque um temor muito grande que as crianças e adolescentes têm no relacionamento com os pais é de serem, ao invés de acolhidos, serem julgados, do tipo, você não tem motivo para ficar triste, você tem tudo que precisa, seu pai e sua mãe, nós damos tudo que você tem necessidade. Então logo é como se a criança ou adolescente não tivesse direito a ficar triste, a ficar ansioso, a ter insônia, a ter dificuldade na escola. Então a melhor maneira é de acolhimento e de um manifesto apoio para todas as necessidades. Você disse aí questão de julgamentos, não fazer julgamentos, mas se um suicídio acontece, tem algum culpado? De quem é a culpa? Existe isso? Nós, como profissionais de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, não é o nosso papel fazer uma atribuição de culpa de quem suicidou, até porque partimos do princípio que houve uma mobilização por parte das pessoas que estavam relacionadas com aquela criança, adolescente que suicidou, no sentido de apoiá-la. Então, nós não participamos atualmente de nenhuma, e nem compactuamos com nenhuma teoria que coloque a culpa do pai, que a culpa da mãe, com a culpa de outro. O que nós fazemos é educação, como nós estamos tendo essa oportunidade aqui nesse importantíssimo veículo de comunicação, que as pessoas tenham acesso à informação e o mais cedo possível, na dúvida, na mínima dúvida, Franklin, que leve o seu filho, enteado, filha, enteada, aluno, para uma avaliação de apoio, ou com o psicólogo, inicialmente, que geralmente, infelizmente, os psicólogos estão bastante habilitados para esse reconhecimento, tanto dos sofrimentos emocionais, como também da prevenção de suicídio, e também do psiquiatra da infância e adolescência. Como você vê, que recentemente no Netflix tem um seriado que aborda a questão de suicídio na adolescência. Você, como um profissional da área da saúde mental, qual é a sua opinião sobre essas iniciativas? Franklin, felizmente, inclusive, no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, da qual eu sou membro atuante, teve uma participação, olha que incrível, teve uma participação para os editores, os produtores desta série que tinha o suicídio de crianças e adolescentes, então, com uma contribuição técnica. Tanto é que lá no final tem algumas observações que são oriundas, que vieram de uma contribuição naquela época, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. Então, essa é uma pergunta muito frequente, se as séries, e especialmente se os jogos, contribuem para que crianças e adolescentes sejam incentivadas ao suicídio, a violências, e não há, Franklin, não há nenhuma literatura científica, não há na ciência uma confirmação que séries e jogos que crianças e adolescentes assistem e joguem, possam influenciar efetivamente para atos agressivos, de suicídio, ou qualquer ato fora do padrão esperado de normalidade. Então, não tem essa associação ainda na literatura científica. Sim. E questão quando é conhecido o quadro, é possível evitar um suicídio de alguém? Franklin Martins, que pergunta ótima. Sim, felizmente, quanto mais precocemente, quanto mais cedo essa criança e adolescente é acolhido e confirmando o diagnóstico de depressão, ansiedade, uso ou dependência de álcool, drogas. Temos também a dependência de eletrônicos, de internet, também bastante negligenciada, com criança e adolescente com transtornos alimentares, anorexia nervosa, bulimia nervosa. Quanto mais cedo
essa criança adolescente é acolhida, tratada só por psicoterapia. Felizmente, a maioria dos casos podem ser tratados só com o psicólogo, com a psicóloga, sem necessidade do uso de medicamentos. E em poucos casos, podemos fazer o uso de medicamentos psiquiátricos, sim, com bastante segurança. Por exemplo, a sertralina é um antidepressivo reconhecido mundialmente na literatura científica como sendo seguro para o tratamento de crianças e adolescentes com depressão que não têm tido resultado com o uso da psicoterapia. Para pais que estão nos assistindo, familiares, vamos dizer assim, que a pessoa identifica essa tendência no filho, no jovem, e talvez por aquele instinto protetor, familiar, de querer proteger, e acaba isolando a criança, isolando o jovem, deixando ele apenas em casa. Isso faz bem? Isso protege realmente? Quanta pergunta bacana. Então, Franklin, algumas fases iniciais do tratamento da depressão, ou seja, quadros bem graves, infelizmente nós não temos nenhum tratamento ainda que tenha uma melhora imediata, diferente, por exemplo, de algumas outras doenças. Por exemplo, se a criança ou adolescente está com a doença amigdalite, dor de garganta, com febre, dificuldade para alimentar, usa-se um analgésico, poucas horas depois já passou a febre, já passou a dor, diferente. O quadro depressivo, ele demora de 1 a 2 semanas, se estiver usando medicamento para melhorar, e demora de 1 a 2 meses para poder começar a melhorar. Então, alguns casos mais graves, sim, faz sentido, estando em tratamento, afastar-se temporariamente da escola, das atividades de lazer, mas assim que há uma melhora inicial, o objetivo é que se restabeleça, voltem para todas as atuações anteriores, da escola, da diversão, dos relacionamentos familiares, das aulas extras de natação, esporte, assim por diante. Então, um isolamento inicial faz sentido até que tenha uma melhora inicial. Sim. Eu queria que você repassasse, você falou aqui no começo do nosso bate-papo, os principais sinais, não vou dizer nem sintomas, mas sinais. Sinais que crianças e que adolescentes podem demonstrar e que os pais devem ficar atentos. Franco, devem ser as mudanças mais relevantes que compare, por exemplo, como a criança ou adolescente estava no mês anterior e como está agora. Ou seja, por exemplo, apetite, que tenha reduzido importantemente o apetite sem ter nenhuma doença física como dor no estômago. Que tenha reduzido importantemente o sono, por exemplo, diminuiu em 2, 3 horas a quantidade de sono que vinha tendo e apresente, por exemplo, pesadelos. E também uma queda abrupta e injustificada das notas em mais de uma disciplina na escola, sem que tenha tido, por exemplo, mudado de escola. E uma tristeza sem que tenha, por exemplo, perdido um ente querido, que pode ser desde uma pessoa até um animal de estimação. Então são mudanças graves em comparação às últimas semanas do sono, do apetite, do desempenho escolar e da sensação de bem-estar. E como aportar com a questão do bullying, que hoje está mais em discussão? Tem pais que falam assim, no meu tempo não tinha esse negócio de bullying, a gente resolvia, hoje as crianças estão mais suscetíveis. Como trabalhar essa questão do bullying também? O tempo vai passando, Frank, e nós vamos tendo novas demandas, novos conceitos, novas formas de relacionamento. Então, bullying, que é esse relacionamento interpessoal desrespeitoso, que ofende as emoções e algumas vezes até a parte física de um ao outro. Este é um item bastante importante e que nas escolas nós sempre estamos orientando nas nossas palestras para pais, professores, os próprios alunos, coordenadores pedagógicos, diretores, enfim, pessoas que trabalham na educação especialmente, que isso possa ser coibido, porque bullying é sim um fator de levar crianças e adolescentes ao adoecimento emocional, especialmente com depressão e ansiedade, aumentando, por consequência, em função da depressão e da ansiedade, o risco de suicídio. E um fato muito importante, Frank, que quando os pais falam, no meu tempo, há 2, 3 décadas passadas, não tinha isso. Tinha, só que agora, com o advento da internet, essas críticas destrutivas, essas deteriorações que um faz do outro, pode ganhar uma escala muito grande. Sim. Em que anteriormente ficava num relacionamento
que atingia no máximo uma classe de 30 alunos, no máximo uma escola de 200 alunos. E agora, pelas redes sociais, tanto as mais, digamos, tradicionais como Facebook, Instagram, como também as outras de telefone como WhatsApp, o desgaste, a crítica, a deterioração, a tentativa de ofensa a outro pode ser multiplicada num número exponencial, o que faz com que esse processo de ofensa ganhe um nível muito grande. Então, o bullying sempre existiu, atualmente ele é conceituado e valorizado como um fator de adoecimento infantil, sim. Sim. Para quem está nos assistindo, pai, algum familiar, alguém que cuide, seja responsável por alguém, por um menor, por um adolescente, e que se pega na seguinte situação, ver que o filho está apresentando algum desses sinais. Como que essa pessoa deve se portar? Frank, assim como quando a criança está com uma febre importante, deve-se levar no médico para ver qual que é o fator causal, que pode ser desde uma febre de gripe, até pneumonia e até outras doenças mais graves. Então, na dúvida, se o seu filho, enteado, aluno, familiar, menor para o qual é responsável, por exemplo, uma creche, está ou não com sintomas correspondentes à depressão, ansiedade ou outra doença mental, que leve para um profissional de saúde. Geralmente, na minha experiência de 20 anos trabalhando como psiquiatra da infância e adolescência, a impressão que eu tenho é que os pais responsáveis sentem mais confortáveis inicialmente de levar em um profissional psicólogo. E felizmente, como eu falei, os psicólogos brasileiros estão bastante habilitados para esse reconhecimento e até para a triagem de quando tem necessidade de apenas apoio, apenas psicoterapia indicação para psiquiatra da infância e adolescência. Agora, alguns casos, Frank, que, por exemplo, já tenha ido mais longe, assim dizendo, que a criança possa, por exemplo, ter se ferido, ter comentado que está com um colega, com um irmão, que está realmente com um desejo muito grande de suicidar, aí já se indica ir direto no psiquiatra da infância e adolescência para um diagnóstico ainda mais preciso e especialmente um tratamento o mais precoce possível. Quanto mais cedo se institui o tratamento para qualquer sofrimento emocional da criança e adolescência, mais efetiva é a prevenção de suicídio. Temos uma pergunta, que é uma participação do Danilo Curado. O Danilo está perguntando assim: o uso de entorpecentes nessa fase pode ser o gatilho para algum transtorno mental? Se sim, por quê? Danilo, muito obrigado pela pergunta, por contribuir aqui com as nossas falas. Então, por exemplo, maconha. Inclusive tem uma propaganda muito grande que maconha não faz mal. Maconha faz mal, sim. Tanto é que maconha, dependente de maconha, é uma doença. Está codificada na classificação internacional de doenças, F12.2. É o código diagnóstico para dependência de maconha. Exemplificando, maconha é um tipo de substância que age no sistema nervoso central, no cérebro, e que causa, por exemplo, sintomas depressivos, entre outros. Também causa sintomas psicóticos, que é de entendimento errôneo da realidade, que por consequência pode levar, sim, ao risco de suicídio. Por quê? Porque a maconha, por exemplo, ela pode servir como gatilho para adoecimentos mentais. Por exemplo, Frank, se a criança ou adolescente tem um potencial genético, ambiental, para manifestar os sintomas depressivos, o uso da maconha funciona como um gatilho para que essa doença que estava adormecida, parada, expresse com tristeza, mudança do sono, mudança do apetite e, por consequência, que é o nosso tema aqui de conversa e esclarecimento, aumentando o risco de suicídio. Sim, então, e outros entorpecentes como o álcool também, que acho que é mais comum e de mais fácil acesso. Isto, para crianças, talvez o álcool seja de mais acesso em comparação à maconha, e na nossa experiência, que chega ao consultório da psiquiatria da infância e adolescência, Frank, tem uma porcentagem quase que equivalente de adolescentes usando tanto álcool como maconha, ou o outro. Álcool também é uma substância que tem característica depressora. Depressora tanto no sentido físico, de causar aquela sensação de fraqueza, de moleza, de ressaca, e também depressiva no sentido emocional, de deixar a criança e o adolescente, especialmente o adolescente, com sintomas de tristeza, de desânimo, de diminuição da disponibilidade para estudar, para resolver os problemas do dia a dia. Então, álcool também é uma substância que algumas pessoas, muito erroneamente, acham
porque causa doenças do fígado, que só interfere no fígado, não. O álcool ele interfere no corpo inteiro e especialmente no cérebro, sendo sim um fator de risco para depressão e, por consequência, uma porcentagem das crianças e adolescentes com depressão, especialmente não tratadas, tem esse maior risco de suicídio por diferentes formas. Sim. Eude, eu agradeço sua presença aqui, pelo debate, pela conversa. Obrigado por tirar dúvidas, por explicar. Esse tema, como eu falei aqui, é um tabu, é uma situação muito delicada. As pessoas pecam muito ainda por falta de debate, por falta de conhecimento. Então, agradeço muito a sua vinda aqui. Tem mais uma pergunta aqui, ó, o Cleiton. Cleiton está perguntando assim: drogas e crianças definitivamente não combinam. Com certeza, Cleiton, é um momento que está em desenvolvimento ainda, né? Por exemplo, adolescentes ainda tem o próprio drama da adolescência, de estar descobrindo o mundo, está descobrindo o corpo, e realmente não é um momento em que se deva as drogas entorpecentes em geral, eles não têm a colaborar nesse momento, né? Só tem mais a prejudicar. Eu gostaria de fazer uma consideração final. Primeiro, agradeço muito a oportunidade de estar falando ao público do Jornal Popular. Eu moro em São Paulo e moro em Goiânia, e sempre que eu chego em Goiás eu compro o Jornal Popular para poder estar atento para as notícias locais. Então, os meus parabéns por essa oportunidade de estarmos transmitindo informação realmente valiosa e que especialmente possa salvar vidas das nossas crianças e adolescentes. Pegando rápida carona aí no que o Cleiton falou, então, e no que você falou, daquilo que a criança e adolescente, o cérebro ainda está em amadurecimento, ainda em desenvolvimento. E todas as substâncias psicoativas ilícitas como álcool e maconha, atrapalham esse amadurecimento de modo que limita a capacidade de aprendizado, por exemplo. Então, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado a vocês que nos acompanharam aqui nessa live, assistindo, curtindo, compartilhando. Lembrando que essa entrevista, esse bate-papo, ele fica disponível aqui no nosso Facebook e também no nosso site popular.com.br. E siga o Popular também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É só digitar Jornal Popular e ficar muito bem informado durante todo o dia. Grande abraço, boa semana a todos e até a próxima live aqui nas nossas redes sociais e também no nosso site. Grande abraço, tchau!